Rádio Federal, do jeito que você curte. A web rádio que é a sua cara. Muito mais músicas. Acorda, que a vida passa. Eu já não sei namorar, meu amor. Deu amnésia, não tô de caô. Muito mais conteúdo. Programa BV Educação. Só notícia boa. Programa Moneycast. Papo Firme é federal. Mulheres Reais. Programa Ping Pong. Na trilha certa. Programa Empreende Brasília. Você está ouvindo Light Hit. Programa Eveline Ogawa. Na Rota do Rock. O Sexta Pop. Programa Federal Sem Vergonha. Muito mais interatividade. Parabéns, velho. Você ganhou um par de ingressos. Palmas aí, ó. Sonoplasta inútil. Ganharam ingressos aí duplos. A Rádio Federal é do jeito que você curte. Rádio Federal. Rádio Federal. Rádio Federal. O que te impede de dominar o seu dinheiro? Com a Valorize Seu Sonho, você aprenderá a controlar o seu dinheiro e não ser controlado por ele. Saia das dívidas, vire um investidor. Mande agora o seu WhatsApp para 61 992 15 0229 e agende sua sessão. Valorize Seu Sonho. Nossa missão é ajudar você a realizar os seus sonhos através do planejamento e da inteligência financeira. Siga também nosso Instagram, @Valorize Seu Sonho. Agora você pode levar a Rádio Federal com você aonde for. Aplicativo exclusivo Rádio Federal para iOS, iPad, iPhone e Android. Agora você pode ouvir a Rádio Federal onde estiver e quando quiser. Baixe agora no Google Play ou na Apple Store. Curta a melhor web rádio de Brasília. Rádio Federal, do jeito que você curte. Rádio Federal, a melhor web rádio de Brasília. Seja um parceiro do projeto Rádio Federal, a rádio web que mais cresce em Brasília. Anuncie, ligue 61 8451 5111 ou 3522 6759. Rádio é federal. Você escuta agora na Rádio Federal o programa Ping Pong, entrevistas, bate-rebate e as principais notícias sobre tudo que acontece na capital. Apresentação, Fred Lima. Boa noite, família Rádio Federal. Brasília, 15 de abril de 2019. São 18 horas e 3 minutos. Hoje vamos entrevistar o secretário de Relações Parlamentares do DF, Bispo Renato. Ele que já foi deputado distrital por 2 vezes, foi secretário do Trabalho durante a gestão de Agnello Queiroz, vai estar aqui com a gente depois das 18h30, falando aqui sobre essa nova função, né? Essa nova secretaria, uma secretaria que não existia ainda aqui no Distrito Federal, foi criada pelo governador Ibanez Rocha e anunciada já durante a equipe de transição em dezembro, pela equipe de transição. Boa noite, Idovan Araújo, chefe da produção aqui da Rádio Federal. Boa, Fred Lima, bem-vindo a mais um programa Ping Pong aqui pela Rádio Federal do jeito que você curte, bem-vindo. Como que a gente faz pra ouvir a rádio, Idovan? Mole, Fred, a primeira coisa é curtir a nossa fanpage lá no Facebook, facebook.com/Rádio Federal. O melhor de tudo é você baixar o nosso app, o aplicativo da Rádio Federal você encontra para iOS ou para Android. Então procura lá, Rádio Federal na Google Play ou na Apple Store, baixe e leve Rádio Federal para onde você quiser. Você também pode participar também da nossa live, né? A gente tá fazendo uma live diretamente da fanpage e também do perfil de Fred Lima. É só procurar Fred Lima e Rádio Federal no Facebook. Estamos ao vivo. É isso aí, Dovan. Olha, Dovan, ele tirou férias, viu? Ele me abandonou por 3 edições aqui. É verdade? Não, a gente tava até com medo, né, dele ter ficado com raiva de alguma brincadeirinha aqui, outra ali, alguma travessura, né? Alguma coisa nesse sentido, mas ele está aqui hoje, tá todo arrumado. José Fernando Vilela, comentarista. Boa noite, Zé. Bem-vindo. Boa noite, pessoal. Queria pedir desculpas aí pelas minhas ausências, pedir desculpa aqui ao presidente de honra da Associação Brasiliense dos Blogueiros de Política, Fred Lima. Perdão aí, viu, papai? Eu não ter vindo participar do seu programa.
Tá, mas eu tô aqui, viu, diretor? Me perdoe também, tá? Bem-vindo, Zé, bem-vindo de volta. Não vai mais estar ocorrendo, mas, Ótimo. pessoal, aconteceram algumas questões, principalmente de trânsito, para poder chegar aqui, né? Então, Tá difícil. eu até, como ele falava pro Idovan, que eu sabia que o Fred estava no ar, era um pouco complicado eu falar pro Fred que estava chegando, então eu avisava o Idovan que estava no trânsito. E, pessoal, na boa, quem vem para Águas Claras, eu sou morador de Águas Claras, sabe como é difícil chegar aqui. Não é não? Fala aí, Mariquito. É isso aí, olha só, já chamando de Mariquito. Pra quem não sabe, José Fernando Vilela é venezuelano, viu, gente? Venezuelano, fala em espanhol fluentemente, hein? Qualquer dúvida é só ir atrás dele. Atrás de mim não, meu amigo. É só me procurar. Aí eu ensino como é que faz para usar a língua. Entendeu, Fred? Eu ensino bem a língua. Olha só. Veja só, é isso aí. Olha só, semana... hoje, não é? Nós inauguramos ali na Câmara Legislativa do Distrito Federal o Comitê de Imprensa, professor Francisco de Paula Lima Júnior, professor Chico. Olha, é uma batalha, viu, que a gente vem enfrentando aí desde 2016. O professor Chico faleceu no dia 23 de março de 2016. Eu assumi a presidência, de fato, da associação e, durante esse período, a gente tentou ali com a então presidente da Câmara Legislativa, Celina Leão, né, inaugurar a sala. Joey Vale também nos... Joey Vale foi depois, né, na gestão já do Sandro Gianelli. Isso. Depois também a gente tentou, insistiu ali, e só agora que a gente conseguiu, viu, essa justa e grande homenagem ao Paulinho, né, como era conhecido, né? Pra quem não Isso. sabe, eu e o Zé, olha só, a minha história com o professor Chico é muito interessante. Eu fui colega de sala do professor Chico e fui aluno do professor Chico, Idovan. Isso é maravilhoso. Sabe por quê? Porque quando eu fui colega de sala com ele, eu tranquei a faculdade por 2 anos e meio, por aí, mais ou menos. E aí depois ele já se formou nesse período e se tornou professor de jornalismo, né? E aí quando eu voltei só pra concluir 2 matérias, tava lá professor Chico, não era mais Paulinho, já era professor Chico, E faleceu, né? Teve uma doença, né? Um câncer que... infelizmente, ceifou a vida dele muito rápido. Ele faleceu com 49 anos de idade apenas. E recebeu essa justa homenagem, né, ali do Comitê de Imprensa Francisco de Paula Lima Júnior, agora lá na Câmara Legislativa. Agora, Zé, é engraçado, né? Comitê de Imprensa. Nessas câmaras municipais aí, nos municípios, né, nas assembleias legislativas aí nos estados, sempre teve. Só a Câmara Legislativa que nunca teve, né? Tá tendo só agora. Na verdade, a questão de regimento, né, Fred? A Câmara, na verdade, tinha, né? Só que com a mudança da Câmara Legislativa, que ficava lá no fim da Asa Norte, quando veio para esse novo prédio, que já tem um tempinho, não houve... Não tinha, então? Tinha. Só que não houve essa disponibilidade de ter uma sala específica para estar atendendo os jornalistas. Na passada, inclusive, era chamada de aquário, porque tinha lá banheiro, tinha 2 cabines, né, porque como começou em 1991 a Câmara Legislativa, o celular ainda era coisa remota naquela época, então tinha 2 cabines de telefone, onde podia até mesmo o pessoal das rádios e TV já gravar ali o próprio áudio dentro das cabines dos deputados em sessões plenárias e tudo, e já encaminhar para as redações. Então tinha esse suporte. Então eu creio que agora, com essa inauguração da sala do Comitê de Imprensa da Câmara Legislativa, quero até parabenizar o deputado distrital Rafael Prudente, o presidente, por ter essa atitude, né, de inaugurar e abrir esse espaço para nós, profissionais de imprensa, profissionais de comunicação, porque não é só para os blogueiros, né, pessoal? Que fique bem claro, são para os jornalistas, são para os radialistas, para o pessoal que cobre as atividades da Câmara Legislativa. Então, parabéns aí, deputado Rafael Prudente, por essa iniciativa e os demais deputados também da mesa diretora que com certeza o apoiaram em ter essa iniciativa de abrir essa sala lá na Câmara Legislativa. Então, já existia, Fred. Então, é muito da questão do regimento de cada casa que tenha essa determinação, né, que esteja estabelecido dentro dos regimentos, que tenha essa sala do Comitê de Imprensa, entendeu? Sem dúvida alguma. E vale lembrar que o Zé também, né, ajudou agora no final, agora nesse... Ajudei o quê? Nesse finalzinho agora, né, digamos, da inauguração, que é o Zé, diretor de comunicação lá
a BBB. Também, a gente contribui lá. Contribui, Ajuda. Mas assim, o presidente de honra que tem todos os méritos. Ô, Idovan, eu tô achando que esse rapaz hoje aqui, ele tá querendo alguma coisa, viu, rapaz? É algum presente, viu? Algum dinheiro emprestado, não é possível, o cara hoje tá me alisando. Não, aí não. Aí... Menos, tem gente vendo na live. Tem gente vendo na live, Pô, vocês estão vendo aí, né? O que pelo o Zé, amor de Zé Deus, hoje tá muito atualizando. romantizado, Pronto, pessoal. Não, de forma alguma. Respeita ao nobre colega, assim, tá sempre me convida aqui pra participar do seu programa. Por que você tá rindo, cara? Que isso? Olha só, notícia interessante aqui, deu no portal Metrópolis. Justiça determina bloqueio de bens de Alckmin em caso Odebrecht. Além do Tucano, outros investigados também terão as contas bloqueadas. Montante chega a 39,7 milhões. Pessoal, chegou então mesmo no ninho Tucano, né? De vez, hein? Mas eu sempre falei isso aqui, Fred. A questão dessas práticas, né, irregulares não eram restritas a só partidos de esquerda, como sempre se colocou. Entendeu? Isso aí funciona há anos e já não é de hoje, pessoal. Todo mundo aí que trabalha com política, que mexe com política, sabe que essas práticas não são de hoje. Então, de fato, agora, como se diz, está se fazendo justiça dentro da justiça em chegar a todos, né? Porque pau que bate em Francisco tem que bater em Chico também, meu amigo. Não pode ficar só restrito. Não tô aqui defendendo o PT não, viu? Antes que o Fred converse, que o Fred é antipetista, mas eu não sou nada, eu sou apartidário, eu sou de todo mundo me quer bem, entendeu? E... Vou voltar aqui, olha só, voltar no tempo a uma frase do nobre e saudoso professor Chico: não existe jornalismo imparcial. O Fernando Vilela é tucano, viu, rapaz? Tucano, falta só o bico de osso, botar o bico de osso. Não, nunca não sou filiado a partido nenhum não, pessoal. Mas de fato, se eu fosse tucano, eu não estaria aqui falando que chegou no PSDB, né, irmão? Estaria aqui me restringindo, como eu tô falando. A justiça só tem que ser para todo mundo, né, meu amigo? Mas infelizmente nesse país, só ladrão de galinha que fica preso. Ou preso político, como dizem os esquerdistas. Preso político, né? Ô Zé, os termos. Semana passada, tanto o governo Bolsonaro quanto o governo do Distrito Federal, Ibanez Rocha, completou 100 dias no cargo. Qual a avaliação que você faz, você que é um comentarista aí, do meio político, né, um jornalista conhecido, tem o seu blog também, né, Expressão Brasiliense, que é conhecido também. Qual a avaliação que você faz? Vamos começar lá do governo nacional, do governo Bolsonaro nesses 100 dias. Olha só, eu até escrevi um artigo, domingo eu publiquei um artigo referente a isso, tanto alusivo ao Ibanez como ao Bolsonaro. O que eu vejo na questão dos 100 dias aí do governo Bolsonaro? O primeiro 100 dias de qualquer governo é um grande desafio, porque sempre quando o cara já assume, a imprensa já se fala, vamos ver como vai ser os primeiros 100 dias. Então o cara já entra trabalhando com essa questão. Tem uns 100 dias já para dar uma resposta para a sociedade, para a imprensa, para o meu grupo político, para os empresários que estão me apoiando, né? Pois bem, Bolsonaro começou o governo patinando em alguns escândalos, né? Cita-se aí o caso do Fabrício Queiroz, a questão do senador Flávio Bolsonaro, a questão da primeira-dama Michele Bolsonaro. Então, isso foi uma coisa. Aí vem o carnaval, vem o episódio do Golden Shower. Aí vem os ministros com a reforma da Previdência. Golden Shower. Você sabe o que é isso, Dovan? Não faço ideia. Não sabe, não? O que é isso, Zé Fernando? Oh, meu Deus do céu. É o xixi de ouro, vamos se dizer assim. É aquele episódio que teve lá o cara mijando em cima do outro. Enfim. Aí, pessoal, tudo isso foram polêmicas que foram desgastando o governo Bolsonaro. E o governo Bolsonaro, ao mesmo tempo, patinou em algumas ações ao responder à imprensa, ao responder à opinião pública. E eu tive recentemente participando de um fórum internacional aí de comunicação política para assistir o meu amigo Sandro Gianelli, como diz você, que eu fui lá só para ver o Gianelli. Mas assim, é um consenso até do pessoal de fora, que o nosso amigo presidente Jair Bolsonaro vem perdendo o seu capital político devido a essas derrapadas.
Por quê? O Bolsonaro não é presidente só daqueles que são simpatizantes a ele. O Bolsonaro é presidente do Brasil, ao qual corresponde petistas, pessoal do PSOL, índios, negros, gays, lésbicas, essas coisas, entendeu? E parte deles dizem que hoje essas medições que estão sendo feitas por institutos de pesquisas, que ficaram oscilando entre 36, alguma coisa, não me recordo bem o número, acho que é 36, né, que ele está tendo, entre ótimo e bom, essas coisas, são o pessoal que de fato são bolsonaristas. O restante, o pessoal atribui que ele já veio perdendo. Mas vem cá, Zé, você acredita muito nessas pesquisas? Olha só. Assim, o Datafolha dizia... ela não é tudo, mas ela te dá um norte do que de fato está acontecendo. É porque, olha só, o Datafolha dizia, né, que o Bolsonaro perdia para qualquer candidato no segundo turno, né? E o Bolsonaro não perdeu, né? Não é bem assim, né? Tem porque, isso, né? Por exemplo, dentro desse mesmo fórum que eu assisti, o pessoal mostrou lá uma pesquisa que Se fosse o Ciro, por exemplo, você acha que ganharia? Contra quem? O Bolsonaro. Não. Ou se fosse Ciro e Bolsonaro? É. Não. Ciro acho que não conseguia levar. O Bolsonaro, cara, ganhou muito por causa dessa questão de antipetismo, decepção. Ele tinha um discurso que era de renovação, entendeu? De que ia mudar tudo. E não está sendo dessa forma, né, irmão? Então, o que eu concluí em relação aos 100 dias do Bolsonaro é que sentou na cadeira, mudou bastante, meu amigo. Mudou bastante. Ele passou a entender que é um pouco diferente. Entendeu? Lógico, eu não estou aqui para falar mal do Bolsonaro. Eu acredito que ele vai fazer um bom governo, uma boa gestão, porque eu defendo isso. Eu quero um futuro melhor para os meus filhos. Você só votou no Haddad, só, mas não, beleza. Votei Bolsonaro, entendeu? Votei Bolsonaro nos dois turnos. Não tenho como negar isso. Meus amigos petistas sabem muito bem disso, entendeu? E eu acho que o Bolsonaro falhou um pouquinho nessas respostas, entendeu? Mas eu acho que tem tudo para ajustar. E uma última coisa, para concluir 100 dias do Bolsonaro. Ele ainda não está com a sua base completa fechada no Congresso. Porque se tivesse, no episódio do Tigrão e Tchutchuca, com o ministro Paulo Guedes, os deputados da base teriam saído em defesa dele, na mesma hora. O que a gente viu? Deputados e congressistas ali da base se calaram. Entendeu? Saiu só o pessoal do PSL ali em defesa dele. Fala pra falar. Olha só, rapidinho aqui. Já tem gente participação aqui, quero agradecer toda a participação aqui dos internautas, né, que estão nos assistindo aqui, tanto na fanpage da Rádio Federal quanto aqui no meu perfil do Facebook. Manuel Leite tá dizendo, eu acho que nós devemos ser mais brasileiros do que partidários. Seu Zé, você é PT? O Manel tá perguntando se você é PT. Não sou PT, não sou tucano, como o Fred me disse aqui que eu era tucano. Não sou PT, não sou tucano. Mas aí, voltando, você vê que essa questão do Paulo Guedes, que foi uma das últimas embates que teve ali no Congresso, só os deputados que eram do PSL. Então quer dizer que a base do governo é só o PSL? Não é. Cadê os democratas que tem 3 ministérios? Que agora tem 4 que está o Abraham Weintraub e diz que está dividido ali com democratas também. Porque o Weintraub é a indicação do Onyx Lorenzoni. Entendeu? Então cadê o democratas? Democratas era para morrer abraçado com o PSL em defendendo Paulo Guedes. Teve alguma coisa? Não. Cadê os outros partidos que também estão dando a sustentação para o governo? Foram lá apoiar? Não. Então, o Bolsonaro ainda tem que definir essa questão. Porque do jeito que está, a reforma não vai passar. Você acha que não passa? Você do que trabalha hoje não passa. Se fosse hoje a votação, não passa. Pode passar ali na CCJ, porque são só 64 parlamentares, mas quando vai ali para o plenário, que são 513 e precisa de 308 votos, não passa. Você vê que passou a PEC, que é do Bolsonaro e do Eduardo Bolsonaro, em relação ao orçamento impositivo. Passou com 488 votos. Mas se fosse hoje a reforma da Previdência, não ia passar no plenário da Câmara. Entendeu? O que é algo bastante... acende o sinal amarelo ali no Palácio do Planalto, para eles ficarem atentos quanto a isso. E quanto aos 100 dias do Ibanez, eu acho que ele tem que ficar atento às escolhas que ele fez. Entendeu? Tem secretários que a gente ouve, você acompanha bastidor junto com eu. Tem secretário que não está correspondendo, que não está fazendo a coisa correta. Tem secretário que está achando que é mais que o governador. Tem administrador que ainda não está integrado, não sabe direitinho. Então, há esses rumores que a partir de domingo vai haver trocas, né? Com o aniversário de Brasília, ele vai anunciar uma troca, não se sabe. Uma reforma do secretariado e também das administrações. E assim, né? Tem bastante coisa que o Ibanez está acertando, mas alguns detalhes ele precisa acertar. Ele tem que abrir o olho com os traidores
que ele tem lá dentro do Palácio do Buriti. Tem traidores lá, Judas Iscariotes Tem lá. muitos lá. Tem muito lá. É o cara, quando pega assim um pouquinho de resquício do que ficou do governo passado, Fred, sempre vai ter alguém querendo sabotar, né, meu amigo? Sempre vai ter alguém querendo jogar, como você diz, aquela velha casca de banana para que a pessoa escorregue, caia e por aí vai. E é complicado. Rapaz, essas cascas de banana são complicadas, viu? Tanto no meio jornalístico quanto político, tem muito, viu? A gente tem sempre que sair desviando delas, né? Senão a gente cai de boca no chão. Olha só, a minha avaliação sobre o governo Bolsonaro, eu acho que o governo começou muito mal na questão da comunicação, muito mal, não tinha ali um porta-voz, não é isso? Depois que ele nomeou um porta-voz muito bom, né? O general muito bom, aquele general, tá? Aquele porta-voz, muito bom mesmo. Só que eu acho que o general tem que instruir mais o presidente com relação ao Twitter, tá? E também com relação aos filhos do presidente, tá? Eu acho assim que quem governa é o pai de família, no caso o Bolsonaro, né? Só que a família dele tem que ficar fora ali do Palácio do Planalto, não pode ficar dando manifestações, entendeu? No Twitter. Por quê? Porque isso acaba atrapalhando o governo do pai, tá? Eu sei que os filhos têm boas intenções, tanto o Carlos Bolsonaro, né, que foi até apelidado de Hot Valley, né, aquele que comprou a briga mesmo, ele ajudou muito, ele teve um papel fundamental na eleição do pai, só tanto que assim... a ponto do próprio Bolsonaro agradecê-lo. Agradecê-lo, né? Inclusive lá no carro, lá quando subiu lá da posse, ele sentou atrás, né, ou seja, ele é a primeira dama aqui, né, como já é de praxe. E o 02 atrás. O 02 atrás. Então, assim, tudo bem, só que o presidente ele tem que entender que os filhos, qualquer manifestação política dos filhos agora pode gerar uma dor de cabeça pro governo. Por quê? Porque, Zé, nós somos imprensa, eu e você. Mas a gente sabe que a imprensa não está favorável pro Jair Bolsonaro. E a gente sabe o porquê. Sim, sim. Tirando o SBT, Record, Bandeirantes, agora a Globo, por exemplo, a gente sabe que não tá favorável. A gente vê, assim, isso no termômetro, né? Isso é um termômetro aí da imprensa. A gente vê que a Globo não tá favorável, a Veja não tá favorável, Isto É muito menos, tá batendo muito, e a gente sabe o real motivo, que a gente até falou aqui já nesse programa, o porquê disso tudo está acontecendo. Mas acontece, Fred, eu já vi rumores hoje de que a Globo tá começando a amenizar um pouquinho aí a coisa, entendeu? Não sei se porque vai começar de fato a acontecer a publicidade governamental por parte do governo federal, mas vamos esperar. O pessoal disse que se começar, como se diz, o Bolsonaro abrir um pouco o cofre, como se diz, para Globo, vai haver, as pesquisas vão mudar, como se diz, né? Porque no passado a gente viu que o Ibope foi manipulado, né? Olha só, eu vejo muito aquela crise aérea de 2007, quando aquele avião da TAM, não é? Foi lá qual foi mesmo o aeroporto? Eu não lembro. São Paulo. Não, em São Paulo, mas teve um aeroporto, eu esqueci qual era o aeroporto. Quando houve aquele acidente, nossa, a Globo batia no governo 24 horas por dia, gente. Era uma coisa doida. Até que o Lula tirou, né, o Valdir Pires, né, o ministro, e botou o Nelson Jobim, que já tinha sido ministro da Justiça do Fernando Henrique Cardoso. E aí o Jobim trouxe aquela Solange, né, que agora também recebeu um cargo aí no governo Bolsonaro, esqueci o nome do cargo que ela foi nomeada. Então, assim, depois a Globo parou de bater no Lula. Você sabe por quê, né? Empréstimo do BNDES. Parou de bater no Lula, parou de bater no governo, ficou amena. Então, olha só, gente, infelizmente isso acontece, entendeu? Na imprensa, essa questão de... sabe, a imprensa parece um mercado financeiro, né? Você já viu como que é o mercado, né? Qualquer espirro aqui, né? O mercado, ou a bolsa sobe ou cai, né? Oscila, né? Oscila. E a mesma coisa é a imprensa. A imprensa, ela é oscilante, entendeu? Ela não mantém uma opinião aqui, algo, né? Nesse sentido, uma linha editorial permanente. Ela fica oscilando, né? E tudo mais. Então, eu acho que no início do governo houve, sim, muita falha de comunicação. Até a chegada do general, né, que hoje ocupa que hoje é porta-voz da presidência da República, já melhorou bastante. Agora eu acho que os filhos ainda precisam ser domados, viu, Idovan? Ou Idovan não, Zé. Adestrados, não são cachorros não, cara. Só porque o apelido do cara é Rottweiler. Não, mas precisa. Mas olha só. Ô Fred, eu vou te confessar uma coisa aqui. Lá no fórum, eu vi um cara
um analista, um cientista político lá durante um painel, que é pró-Bolsonaro. O cara é pró-Bolsonaro, trabalhou inclusive na campanha do presidente. E, lógico, isso aí não falou lá, e eu sei que não vai ficar restrito só a quem estava lá, as 400 pessoas que estavam participando do fórum. Mas o cara falou que essa questão, essas atitudes que o Bolsonaro tem quando envolve os filhos, já é jogo jogado, é combinado dentro de casa. Entendeu? Eu ouvi durante a campanha algo que eu não posso dizer aqui para os ouvintes e internautas, viu? Um plano de Tá cheio de governo. segredinho agora. Segredinho, segredo de Estado. O presidente da BBP de honra tá cheio de segredinho aqui. agora. Segredo de Estado aqui, olha só. Algo Chamar que... Tony Duarte pra ver se ele não retira esse segredinho de você. Olha só, é algo assim relacionado a exatamente essa estratégia do governo Bolsonaro durante a presidência da República, caso ele fosse eleito, tá? Os filhos iriam dizer aquilo que o pai não poderia dizer. Entendi. Essa é a estratégia, então, tá? é o jogo E também tem jogado. outra estratégia que eu ouvi também. Caso o Congresso fique de birra, querendo fisiologismo político, querendo cargo aqui, ou seja, querendo continuar o toma lá da cá, como aconteceu em outras gestões, haveria até um clamor popular aí, entendeu? É como se fosse incentivar um clamor popular aí de manifestações, viu, Idovan? Eu vi essa história durante a campanha. Ele tá falando do comigo, alto escalão. e te chamando, Idovan. Tá olhando pra você, Eu chamando. não tô entendendo. Vocês se parecem, são irmãos gêmeos. Não, senhor. Queria perguntar aqui, ó, o Manuel, Manuel, eu ia te perguntar, para que tanto dinheiro perdido se existem muitas prioridades? Estou falando sobre a imprensa. A manifestação aqui do Manuel Leite aqui na nossa live. Queria mandar um abraço aí para o Francisco Gelielson, lá da Estrutural Online, nosso brother aí, blogueiro. Valeu, Francisco. Também aqui o Fausto Costa. Tem mais gente aí, Fred, na live aí? Fala aí. Tem mais gente aqui. Karen Gualberto está aqui na live aqui. Aí o Zé Jarri, ó, o Idovan. Aí, ó, já mandou até um beijinho. Viu? Karen Gualberto, obrigado pela sua audiência aqui. Sinara Barbosa tá aqui também. Lara Teixeira, Djalma Cordeiro, Jaqueline Albuquerque. Djalma Cordeiro é o nosso amigo lá Nalim da Câmara? Rocha. Tá todo mundo aqui. O Djalma Cordeiro é lá da Câmara? Djalma Cordeiro lá da Câmara. Ei, exatamente. Djalma, cadê o Rafael Prudente pra vir aqui, cara? Você prometeu pra gente. Fausto Costa, Yolanda Matos, olha, tá legal, viu? A gente, daqui a pouquinho, a gente já vai estar entrando no ar com o secretário de Relações Parlamentares do Governo de Brasília, Bispo Renato. Bispo Renato, nós já estamos esperando ele aqui para saber como está sendo essa relação do GDF com a Câmara Legislativa, não é não? Exatamente, olha só, tá Lilian Jesus, entrou Diogo Barros, também Olga Lopes, obrigado pela audiência, a todos vocês. Agora Ibanez Rocha, né, que eu não falei sobre o governo Ibanez. Olha só, a gente sabe que todo início de governo é difícil, tanto do governo federal quanto do governo local, né, que é do Distrito Federal. É difícil mesmo, a gente sabe que é complicado. O governo Ibanez Rocha pegou uma dívida também estratosférica, né? Muito grande, né? Mais do que o Hollenberg, que dizia que o Agnello que tinha deixado um rombo, né? Pegou uma dívida muito alta também aqui no governo do Distrito Federal, tudo. E também teve seus erros e seus acertos, né? O que eu achei interessante é que hoje o G1 colocou uma matéria assim, ó, dizendo assim, governo Ibanez conclui menos reformas em escolas do que no início da gestão Hollenberg. Veja os números. Eu acho que isso depende muito, essa questão de números de reforma. Sabe por quê? Zé, dá para construir escola ou reformar algo de janeiro a agora? Abril? Fica difícil, né? Não Fica tem difícil não é você saber o que tem no cofre, né? O que tem no cofre, exatamente. O Agnello, eu sempre digo isso, pessoal. Olha só, o Agnello, ele não foi um bom governador no conjunto da obra, mas em algumas áreas foi bom. Vocês sabem qual? Tirando o Estádio Nacional, na área de obras, o Agnello não foi ruim, não. O Agnello, o Queiroz, não foi ruim na área de obras, entendeu? Brasília tinha muitas obras, você se lembra disso, né, ô Zé? Tinha muitas obras. Agora, claro, o Estádio Nacional virou um elefante branco, né? Aquilo ali não tinha necessidade de ter um estádio com essa proporção aqui no Distrito Federal, ainda mais aqui que não tem tradição no futebol, né? Como tem em São Paulo, Rio de Janeiro, né? Como tem no Sul também, ali com o Grêmio, com o Internacional, como tem em Minas Gerais, ali com o Cruzeiro, com o Galo. Então aqui não tem essa tradição. Fred, eu já ouvi o pessoal falar pra mim que o ideal seria que esse estádio, em vez de ter sido reformado o antigo Mané Garrincha e transformado aí no
no Estádio Nacional, nesse monumento, nesse elefante branco, como você cita, deveria ter sido feito lá em Goiânia, entendeu? Que tem uma tradição mais no futebol do que a gente. Você vê que o Serra Dourado, quando tem o Goiás, o Serra Dourado, quando tem uma final ali de Campeonato Goiano, essas coisas. Já fui lá no Serra Dourado assistir no jogo. último sábado aqui, Gama e Brasiliense, meu amigo, que é isso, cara? Muitos poucos torcedores, entendeu? Aliás, queria mandar um abraço aí pro Daniel Donizete, o deputado distrital que tá acompanhando o Gama aí. O cara é gamense e apoia o time do Gama. Um abraço aí, Daniel Donizete, já esteve aqui conosco, deputado distrital. E vamos chamá-lo novamente, né? Com certeza. Que agora surgiu a frente parlamentar da ciência e tecnologia, que a gente tinha que ficar um pouco mais por dentro a respeito dessa frente parlamentar, porque ciência e tecnologia é uma coisa que está em voga, né? Inovação. E é importante a gente trazer o pessoal aqui para ter esse debate e esse conhecimento. E cadê? A gente podia ir pro intervalo enquanto o bispo chega, isso aí, não? ó. Boa noite, Karen Gualberto. Karen Gualberto mandou boa noite. Boa noite. Desculpa, Karen. Vai entrar 10 vezes aí agora. Ó, o Zé tá com ciúme, hein, Karen? Não, ciúme só da Fabiana. Tô achando o Zé estranho, viu? Começou a me elogiar demais, a passar a mão aqui no meu terno. Olha aí. Que coisa estranha, Idovan. Ó, não manda beijo pro Zé não, Idovan. Para com isso. Acertou no emoji. Aqui não, papai. Aqui é espada. Não preocupa, não. É isso aí, olha. Vamos pro... Olha! Então vou fazendo graça. Tô fugindo fazendo aqui. piada hoje. Deixa ele. É isso aí, olha só. Vamos para um pequeno intervalo aqui, né? Vale lembrar que vamos entrevistar daqui a pouco o secretário de Relações Parlamentares do governo do Distrito Federal, Bispo Renato. Ele que já foi deputado distrital 2 vezes, já foi secretário do Trabalho e agora ocupa essa secretaria que foi criada pelo governador Ibanez Rocha, que fica ali tratando, né, em si sobre os projetos do governo na Câmara, a relação do governo e Câmara. Tem também o Josiel, né, que vai vir aí com a gente. Tem também o Josiel também, que Tudo Ok Notícias. Tudo Ok Notícias. Pau no gato. Pau no gato, exatamente. Então a gente vai para um pequeno intervalo. Fique ligado aí, porque o programa Ping Pong é só aqui na Rádio Federal. Do jeito que você curte. Muito bom, muito bom. Mina, teus cabelos é da hora, teu corpo é um violão. Meu docinho de coco tá me deixando louco. Minha Brasília amarela tá de portas abertas pra onde a gente se amar. Pelados em Santos, pois você me apitula, me deixa legalzão. Não me sinto sozinho, você é meu chuchuzinho. Music is very good. Mas comigo ela não quer se casar. Na Brasília amarela, com roda gaúcha, ela não quer entrar. É feijão com jabá, a desgraçada não quer compartilhar. Mas ela é linda, muito mais do que linda. Very, very beautiful. Federal. Você me deixa doidão. Rádio Federal, do jeito que você curte. Mina, teus cabelos é da hora, seu corpo é um violão. Meu docinho de coco tá me deixando louco. Minha Brasília amarela está de portas abertas pra onde a gente se amar. Pelados em Santos, pois você me apitula, me deixa legalzão. Não me sinto sozinho, você é meu chuchuzinho. Oh, music
Bielorrússia não quis usar. Eu não sei o que faço pra essa mulher eu conquistar, porque ela é linda, muito mais do que linda, totalmente beautiful. Você me deixa doidão. Estamos apresentando o programa Ping Pong. Apresentação Fred Lima. Rádio Federal. Quer saber mais sobre cerveja? Em um bate-papo descontraído, como numa boa conversa de bar. Conhecer sobre produção, eventos, profissionalização e curiosidades. Conhecer as principais escolas e estilos. E entender mais sobre sua cerveja preferida. Programa Braçaria, descomplicando a sua cerveja. Com os cervejeiros Paulão Silva e Adeilton Souza. Toda terça-feira às 22 horas pela Rádio Federal. Do jeito que você curte. Rádio Federal. Rádio Federal. Agora você pode levar a Rádio Federal com você aonde for. Aplicativo exclusivo Rádio Federal para iOS, iPad, iPhone e Android. Agora você pode ouvir a Rádio Federal onde estiver e quando quiser. Baixe agora no Google Play ou na Apple Store. Curta a melhor web rádio de Brasília. Rádio Federal, do jeito que você curte. Que tal curtir um programa diferente no conforto do seu carro? Se você é daqueles que adora comer, conversar ou até atender o telefone no cinema, seu lugar é no Cine Drive-In. Lá tudo pode. Pode namorar, pode levar o bebê no colo, o cachorro ou o papagaio, beber, conversar. Basta entrar no carro de chinelo, de bermuda e mandar brasa. Mais de 300 metros quadrados de tela. Cine Drive-In, cinema fora de série. Acesse www.cinedrivein.com e veja a programação. Brasília, quero te conhecer. Roteiros para curtir Brasília. Um dos principais símbolos da mudança da capital da República é a Casa Velha do Gama, nome em referência a uma das 4 fazendas da região na década de 50. Ela abrigou o presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira e comitiva quando de sua primeira visita ao Planalto Central em 2 de outubro de 1956, marcando simbolicamente o início da transferência do governo federal. Hoje encontra-se na área o Brasília Country Club, um dos mais tradicionais da cidade e que ocupa uma área de 184 hectares, compostos por muito verde e nascentes d'água. Integrada ao roteiro turístico do Catetinho, a Casa Velha do Gama preserva mobiliário típico do final do século XIX e é um importante espaço histórico para quem se interessa sobre a história da capital de todos os brasileiros. Vem viver Brasília, Secretaria de Turismo do Distrito Federal. Rádio Federal. radiofederal.com.br. Estamos de volta. São 18 horas e 39 minutos. Participe pelo WhatsApp mandando a sua pergunta para 986441025. Repetindo, 986441025. Para ouvir, baixe o aplicativo disponível para iPhone e Android. Ou então acesse o site radiofederal.com.br. Vale lembrar que a Rádio Federal agora está também no Spotify. O Idovan Araújo vai explicar direitinho aí como funciona. É verdade, Fred. A gente também está no Spotify, que é uma das plataformas de streams mais conhecidas do planeta. Então, se você quer ouvir esse programa ou outros programas, eles estão em formatos de podcast. É só procurar a Rádio Federal dentro do Spotify e você vai ouvir a hora que você quiser, qualquer episódio, qualquer programa aqui da Rádio Federal. Estamos ao vivo. É isso aí. Vamos entrevistar daqui a pouquinho. O Bispo já ligou, já falou que tá chegando já. Vamos entrevistar o Bispo Renato, que é secretário de Relações Parlamentares do Governo do Distrito Federal. É uma secretaria nova, não é? Porque antes era Relações Institucionais, não é verdade, José Fernando Vilela? Isso, agora mudou, né? Botou
como se diz, definiu mais a atuação dessa secretaria, né? Que relações institucionais ela era mais abrangente, né? Envolvia outras organizações, outras instituições, e agora como é parlamentares, né? Relações parlamentares, eu acho que deve se limitar a CLDF e a bancada do DF lá no Congresso Nacional, né? Então, tirar aqui algumas dúvidas com o nosso convidado hoje, saber a respeito de como que é essa atuação aí da Secretaria de Relações Parlamentares. Cadê? Tem mais alguém aí curtindo a nossa live aí, Fred? Tá aqui Aldenice Teixeira, boa noite Aldenice, tá aqui Adolfo Lopes, um grande abraço. Adolfo foi vice-prefeito ali da cidade de Valparaíso de Goiás no mandato de Leda Borges, que hoje ocupa uma cadeira na Assembleia Legislativa de Goiás. Abraço, Adolfo. Grazi Santos também tá aqui, tá Nalva Oliveira entrou também, toda essa galera, Zé Fernando Vilela. E Zé, vamos lá, falar sobre política nacional ainda. Diga lá. Houve a troca do ministro da Educação, saiu o Ricardo Vélez, entrou o Abraham, né? Você já viu? Abraham, né? O Entraub, exatamente, entrou ele. O que você achou dessa mudança? Olha, os governistas elogiaram, só que a oposição disse que o Abraham não tem experiência na parte educacional, que eu acho que é uma grande bobeira, sabe? Dessa esquerda aí que fica inventando balela. Porque olha só, nós tivemos aí José Serra, economista, foi ministro da Saúde, é lembrado até hoje por vários especialistas como o melhor ministro da Saúde que o Brasil já teve, ganhou até o prêmio da ONU de melhor ministro da Saúde do mundo. Tivemos também Antônio Palocci, que apesar da roubalheira, né, deixa isso para outro assunto, mas foi o melhor ministro da Fazenda do PT, viu, o Antônio Palocci, era médico, então tem nada a ver, eu acho, o atual ministro da Educação é professor universitário, meu, então assim, sabe, parece que o pessoal quer achar pelo em sopa, sabe, no governo Bolsonaro também. O governo tem erros? Tem, como todo governo. Mas também o pelo em sopa tá demais, velho. Tá aqui o nosso amigo aqui, blogueiro Ivan Rodrigues, já antecipando a pergunta pro secretário. Qual a maior dificuldade do governador Ibanez Rocha com os deputados distritais? Fala aí, Ivan, manda pra gente aí a sua opinião que a gente fala aqui. A gente tá esperando o secretário chegar para ele também responder a gente. Mas, assim, já que você falou dessa questão do Abraham Weintraub, ele é um economista, né, professor universitário, só que ele tem muita experiência nessa questão previdenciária, tanto ele quanto o seu irmão Arthur, né, são chamados de irmãos Weintraub. Como você mesmo falou, você falou o que eu ia falar. E eu ia citar o exemplo do Serra em relação ao Ministério da Saúde, né, que fez um bom trabalho lá, apesar de não ser médico, entendeu? Então não tem muito essa questão de ser um cara específico, tem que ser o cara que tenha conhecimento da pauta, tem que ser o cara é professor, pronto, já essa questão se o cara é um docente, o cara é um docente, o cara tem conhecimento de causa para estar ali, ele conhece o mundo acadêmico, conhece como que funciona a academia e é um cara respeitado do ponto de vista acadêmico e do ponto de vista até de conhecimento em relação a pasta dele, a matéria dele, a cadeira dele relacionado lá na universidade onde ele leciona, né? E tem muito conhecimento. Agora sim, eu vejo da seguinte forma, colocar o Weintraub no Ministério da Educação, como eu sempre falei, votei no Bolsonaro e tudo, mas não vou me omitir de fazer minhas opiniões. Foi meio que uma divisão, certo? Porque o Weintraub é o número 1 e o número 2 é o militar. E os postos do terceiro escalão ali dentro do Ministério da Educação foram divididos, feito um rateio entre os evangélicos. Entendeu? Então é uma coisa um pouco complicada. O cara foi colocado lá para apagar o fogo? Como é que é isso aí? Entendeu? Teve gente aqui, por exemplo, o senador Exalci foi convidado, não foi. Teve o deputado João Rocha, do PRB de São Paulo, foi convidado, não foi. E aí? Então quer dizer que esses outros também não pensavam? Então fica uma coisa meio que dúbia, né? Mas ao mesmo tempo, volto a falar, houve um compartilhamento de poderes dentro do Ministério da Educação entre militares evangélicos e, como o pessoal chama, os olavistas. E o Weintraub é um olavista.
Entendeu? Então, Mas o anterior, o Vélez, também era um alavista, né? A mas questão- não o aluno como é o Weintraub, né? O Weintraub foi aluno do Olavo de Carvalho. Então Olavo, o pessoal é. fica nessa coisa. Eu até fiz um artigo, né, dizendo que o Vélez gostava de praticar masturbação sociológica, né? Que ele se trancava lá dentro dos banheiros lá do MEC, lá, né, pra praticar. Sabe por quê? Rapaz. Porque olha só, a gente não Fred tá viu, doente, Douglas. a gente não viu Deixa eu anotar nada isso aqui. Masturbação sociológico. Você nunca ouviu falar nisso? Não, sim. O ministro Sérgio Mota, rapaz, da RFHC, ficou Sérgio- famosa essa... Sérgio Mota tinha uma esse- fazenda em Pirinópolis. Pirinópolis. Olha, o Zé já foi até lá. Então, assim, ficou... Não conheço Pirinópolis, pô. É? Isso, sou pirinopolino, pô. Não, você é Venezuela. Sou pirinopolino, pô. Olha só, quero dar boa noite de novo aqui pra Karen. Ela falou que eu não dei boa noite pra ela. Então, boa noite, Tovan. Karen. Que palhaçada é essa aqui É a agora? terceira, viu, cara? Terceira vez, cara. Fica aí ó, na live, Olha, pelo amor tá de aqui Deus. Sabrina Pial também, grande abraço. Não vai mandar tá aqui beijo pra Sabrina, não? Aldenice. Sai pra Karen, pra Karen. Aí pronto. Aí. Aldenice, tá aqui o Ivan também, olha só, a pergunta do Ivan. Uhum. Ivan tá perguntando assim, qual a maior dificuldade do governador Ibanez Rocha com os deputados distritais? Eu acho que isso aí a gente pode até falar, comentar, mas quem vai responder isso aqui? Já vai estar aqui. Vai estar aqui, exatamente o secretário de Relações Parlamentares. Fica ligado aí, Ivan. Continua com a gente aí, você vai ter sua resposta. Exatamente, fica ligado aí. Agora olha só, pessoal, mudando aqui um pouco de campo aqui, esse programa é sobre política, mas hoje teve um incêndio, você viu? A Catedral de Notre Dame. Exatamente, triste, né, Muito rapaz? triste. Já é mais, digamos assim, é um patrimônio aquilo, né, Agora, rapaz? Fred, como 2019 tá cheio de tragédias, hein, cara? Que 2019 é esse, cara? Pesado, hein? Pesado, né, rapaz? Rapaz. Eu vou ser sincero, eu não gostei muito dessa década, viu? Dos anos 2010, de 2010 pra cá. Eu achei que... Tá fechando de uma forma assim. muito ruim, viu, Exatamente. rapaz? É incrível, né? Tá acontecendo muita coisa. Por exemplo, eu falo muito pro pessoal, fugindo um pouco da política, que o pessoal fala, que tá tendo muita tragédia, muita catástrofe, não sei o que. Eu falei, gente, o meio ambiente tá respondendo. Nós, seres humanos, aí a gente também tem que fazer a meia-culpa. A gente praticamente tá deixando o pessoal tirar o verde e colocar concreto, meu amigo. Transformando tudo em cinza. A paisagem hoje é concreto, é cinza. Não é mais aquele verde, entendeu? E eu conheço gente ali no Congresso Nacional que fala que pra mim podia tirar o verde tudo e botar tudo concreto, meu amigo. Aí pra onde é que a gente vai? O pessoal não lembra não que 70% do corpo do ser humano é composto de água, gente. Entendeu? E a gente vai viver de quê? Qual é o outro elemento que substitua a água até hoje? Até o momento não existe, eu acho que não vai existir. Agora olha só, Zé, deu aqui no Jornal de Brasília, a Operação Greenfield ratifica denúncia contra Temer por suposta propina nos portos. Olha a situação do ex-presidente Michel Temer tá tá piorando, né? Cada vez mais. Ele teve prisão, né? Eu acho que ele tinha que ter continuado preso. Eu acho. Entendeu? Aí abre esse discurso que o Lula é um preso político, não sei o quê. A diferença é que o Temer não transitou ainda em julgado. O do Lula já tinha transitado em julgado, né? Em segunda instância, inclusive. Mas eu acho que o Temer deveria ser mantido preso porque o Temer ainda é influente. Entendeu? No mundo político e, de repente, ainda há alguns resquícios dentro de alguns ministérios de gente do Temer. Pode ter certeza disso, meu amigo. Entendeu? Então esse pessoal, de repente, pode até estar agindo contra Bolsonaro. Então, pode ter esse receio, como se diz, pode ter essa preocupação. Mas vamos acreditar que não, né? Como eu te falei, eu torço para que o Bolsonaro dê tudo certo em seu governo, para que a gente não volte a sofrer com os erros do passado, porque de fato muita coisa aconteceu no passado que a gente até hoje está pagando preço, né, meu amigo? Então é ruim. E vamos então falar então agora sobre a Câmara Legislativa, esses 100 dias aí. O que você está achando da gestão do Rafael Prudente à frente da casa? Boa. Rafael Prudente está sabendo conduzir bem, como ele me disse quando eu fiz aquela entrevista com ele, inclusive sendo um dos primeiros blogueiros a estar conversando com ele, que a Câmara Legislativa não ia ser um carimbador de projetos do Buriti, apesar dele mesmo ser do mesmo partido do governador, né? Ele disse que não iria concordar com tudo da forma que chegasse, ia ver, ia questionar, os deputados iam ter a chance de se manifestar e tudo mais.
E eu acredito que ele, assim, né? O Rafael Prudente, não estou falando dos demais 23, está conduzindo bem, né? Precisa dar uma melhorada? Precisa, logicamente. Mas a gente sabe muito bem como é o jogo político. Não depende só do Rafael Prudente. Ele é o presidente, ele tem a prerrogativa de colocar alguns projetos na pauta, como vai ser votado, pedir o encaminhamento do governo, essas coisas. Mas não é ele que define tudo, né, amigo? Vivemos numa sociedade democrática. E já, como disse meu amigo Antônio Sola, lá da Espanha, que vive em Equador, tá vindo aí a democracia 3D, a democracia direta digital. A galera nem sabe o que é isso. Tem que estudar um pouquinho, galera. É isso aí, olha só, a Sabrina Piau, que é advogada, tá dizendo assim, ó, a influência ou não do Temer não é razão embasadora para manter a prisão. Viu? A influência não é razão para manter a prisão? A influência ou não do Temer não é razão embasadora para manter a prisão. Ô, Sabrina Piau, com todo respeito, eu acho que o Temer deveria ficar preso, né? Volto a falar. Ele pode, de repente, não pode estar tendo essa influência, como você está questionando aqui, mas ele pode destruir provas, né? Que é uma justificativa que muito se usa para prender, né? Hoje em dia, prender as pessoas dizendo que pode haver essa destruição de provas. Então, de repente, o Temer pode fazer isso, meu amigo. Chantagear um cara que sabe muito, distribuir uma prova que ele tenha. Vai que ele tem um apartamento igual o Gedel Vieira Lima. Quem sabe? De acordo com a denúncia do Marcelo Bretas, né, ele chefia uma organização criminosa há 40 anos, ou seja, se tiver tudo certo ali, né? Eu acho que ele tem mais de um apartamento, então. Rapaz, o cara é ninja, né? Ninja, já é mestre dos magos. Profissional, né? Da coisa. Profissional da coisa. Mestre dos magos já. E o Bolsonaro fez bem em não indicá-lo para ser embaixador de Roma, porque isso ia gerar uma polêmica, porque ia dar o foro privilegiado, né? Conceder o foro privilegiado. E aí estourou a denúncia e tudo mais, e aí como isso. O que ia fazer? O que ia fazer? Ia lá mandar prender o embaixador, que é representante do Brasil dentro de um estado, entendeu? Então é meio complicado, mas eu vejo assim, de fato, na minha opinião, viu, Sabrina Piau, de fato o Temer deveria estar detido até hoje. Não só ele, como o resto do pessoal que foi com ele, né? A sua turma ali, a turma do Temer. Mas, vamos saber, né? Como tudo vai se proceder. De repente, o Temer tem muitos amigos ainda. Olha, dentro da justiça brasileira. Que eu também acredito que deva passar por uma reformulação, porque tem aí o exclusivo lá no comando do STF é complicado. Tem, né? Aí a CPI do Toga, né? Do Lava Toga, né? Não, até agora nada, né? Agora, agora vamos inverter aqui. Você sempre me pergunta o que você acha aí do codinome do presidente do STF. Exclusivo? Por que exclusivo? Amigo do amigo, como que é mesmo? Amigo do meu pai, não é isso? Pois é, exclusivo. Exclusivo, né, rapaz? Já caiu agora até no Dias Toffoli, né? Pois é, pô. Que codinome, né, cara? Exclusivo é porque ele recebia mais que os outros? Não sei não, pode ser, viu? Pode ser. A gente tem ali no STF ali alguns casos ali muito estranhos. Um é do Gilmar Mendes também, né? Que a gente vê que o Gilmar Mendes... Qual foi a última dele, semana passada mesmo? Quem que ele mandou soltar? Que eu tô tentando lembrar. Gilmar Mendes é o ministro que solta todo mundo, né? Se o Geraldo Brindeiro, o ex-procurador-geral, era o engavetador-geral da República, o Gilmar Mendes é o soltador-geral, né? Da República, né? Não é possível. Ele solta muita gente mesmo enrolada. Mandar um abraço aqui, ó. Genesco Pescador Santos, grande vascaíno, deve estar chorando até agora por causa daquele Vasquinho dele que perdeu ontem para aquele teu Flamenguinho vagabundo, aquele teu time, Fred. Meu time, olha aí, Dovan. Vamos evitar falar de futebol, vamos botar uma... Então, você tá vascaíno também. Você tá pra que time, Dovan? É Vasco. Pois é. É Vasco mesmo? Rapaz, olha só, eu até postei no Facebook dizendo que sabe, eu queria que a rivalidade entre Flamengo e Vasco fosse mais equilibrada, dar mais gosto, né? Mas ultimamente, rapaz, o Vasco tá perdido, rapaz. Só vice, pelo amor de Deus, meu. O que aqui, aconteceu? Ó, a resposta da Sabrina Piau. E aí? Também compartilho do entendimento que ele deveria ser mantido preso. Entretanto, a razão para se manter uma prisão preventiva é se negar a contribuir com a investigação. Então, infelizmente, caso ele não esteja se negando a contribuir, se mantendo no Brasil e etc., a prisão nesse momento não pode ser mantida. Vamos torcer para que na condenação venha. Ó, tá vendo? Advogado explicando pra gente. Mandar um abraço aqui, ó, pro Bené Souza,
lá da Rádio Riacho FM, o Jumentinho Piauiense, lá do Riacho Fundo 2. Ei, Jumentinho! Já vai brigar contigo aí, que ele é petista, viu, Fred? Já ele vai começar ele a brigar. É petista, é? Bené Souza é petista. Valeu aí, ô Sandra Piau, pela sua participação. Sabrina Piau, pela sua participação e explicações aí para nós, que somos jornalistas, às vezes somos leigos nessas questões de leis. Exatamente. Olha só, pessoal, já são 18 horas e 56 minutos. E Dovan, a gente vai para um intervalo agora e a gente vai voltar, né? A gente volta com o Bispo, né? Vamos aguardar a chegada do Bispo aqui. Que ele já ligou, disse que tá chegando, né? Já tá chegando já, inclusive. PTG, PTG, muito difícil esse horário, então a gente vai aguardar aqui a chegada do Bispo já, que é o secretário de Relações Parlamentares do governo do Distrito Federal. Ele vai estar falando aqui, ele vai estar falando com a gente aqui sobre essa relação entre o GDF e a Câmara Legislativa. Lembrando que o governador Ibanez Rocha disse que não seria um puxadinho a Câmara, né? Teria um tratamento... Tanto Ibanez como o próprio Rafael. Rafael, um tratamento institucional e independente. Então fique ligado aí, que a gente vai para um pequeno intervalo agora, já vamos voltar. Quando a gente voltar, nós estaremos com o Bispo Renato aqui, secretário de Relações Parlamentares do DF, e contamos aí com a sua audiência. Fique ligado aí, porque o programa Ping Pong é só aqui na Rádio Federal. Do jeito que você curte. Rodei o mundo até você se distrair. Não tinha culpa ou direção, ou olhos pra guiar. Eu acho graça que a vida passa e a solidão é mais. Desculpa se eu não tive fé ou forças pra lutar. Fico à vontade, mas você não vê. Espero tanto teu sinal. É madrugada, mas não vem ninguém. De longe eu vejo o temporal. Corre, 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 doce é o vento que te leva. Eu não tenho mais a pressa ou horas pra contar. Pela vida solta todo o meu amor com ela. Que esse azul do céu espera coragem pra mudar. Fico à vontade, mas você não vê. Espero tanto teu sinal. É madrugada, mas não vem ninguém. De longe eu vejo o temporal. Corre, 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 doce é o vento que te leva. Eu não tenho mais a pressa ou horas pra contar. Pela vida solta todo o meu amor com ela. Que esse azul do céu espera coragem pra mudar. Estamos apresentando o programa Ping Pong. Apresentação Fred Lima. Federal. Rádio Federal, 24 horas no ar com muita música pra você.
apresentando o programa Ping Pong. Apresentação Fred Lima. Acesse também a rádio no Facebook /Rádio Federal, no Twitter @rádio_federal. Quer pedir sua música? Contato @radiofederal.com.br. Agora você pode levar a Rádio Federal com você aonde for. Aplicativo exclusivo Rádio Federal para iOS, iPad, iPhone e Android. Agora você pode ouvir a Rádio Federal onde estiver e quando quiser. Baixe agora no Google Play ou na Apple Store. Curta a melhor web rádio de Brasília. Rádio Federal, do jeito que você curte. Rádio Federal. Rádio Federal. Federal. Seja um parceiro do projeto Rádio Federal, a rádio web que mais cresce em Brasília. Anuncie, ligue 61 8451 5111 ou 3522 6759. Rádio é Federal. Estamos de volta, são 19 horas e 7 minutos. Participe pelo WhatsApp mandando a sua pergunta para 986441025, repetindo, 986441025. Para ouvir, baixe o aplicativo disponível para iPhone e Android, ou então acesse o site radiofederal.com.br. Vale lembrar que o conteúdo da Rádio Federal está agora também no Spotify, um dos maiores aplicativos de música, aliás, o maior, não é? Em si, eu uso o Google Play Music, mas acho que o Spotify ainda... sabe que, infelizmente, nós temos um concorrente maior ainda do que o Spotify que arrebenta. Eu acho que não é muito bem conhecido fora do Brasil. Não, Pandora. Pandora? Pandora. Não é a caixa de Pandora, não. Não é a caixa de Pandora, não? Não é nenhuma emboscada, nenhum artifício da Polícia Federal, não. É um aplicativo que tem uma grande saída nos Estados Unidos e Europa. Aqui no Brasil ainda é fraco, mas já existe. Mas é gratuito? Não, também não. Mesma coisa igual ao Spotify. Tal qual o Spotify. Ah, entendi. Mas tem uma audiência também muito grande, um download muito bem E a Rádio Federal tá nele, Lidão? A rádio, ele é um pouco mais complicado. Ele é um pouco mais complicado de aceitar a Rádio Federal. Esse complicado é mais caro, que você quer dizer? Nós estamos tentando aí. Também está dentro da Pandora também, claro, todos. E Dovan Araújo, olha só, eu gostaria de informar aqui aos ouvintes e internautas que o Bispo Renato ele está no trânsito, né, nesse trânsito terrível aí para chegar aqui na Rádio Federal. E o Idovan, pessoal, ele vai ver, ele tá verificando aqui, tá, pra gente um melhor horário do programa Ping Pong, sabe por quê? Porque esse horário realmente fica muito difícil, né? O programa começa às 6 horas, encerra às 19h30. Se o Bispo chegar um pouco, o Bispo deve chegar um pouquinho mais tarde hoje. Eu vou até pedir aqui uma clemência pro Idovan aqui, se dá pra gente levar o programa até às 19h40. Dá, Idovan, ou não? 19h40 dá. Dá, não é? Tá, então a gente vai levar o programa hoje até às 19h40. A gente tá aguardando aqui a chegada do Bispo Renato, que é o secretário de Relações Parlamentares aqui do DF. Mas estamos vendo aqui também na agenda da Rádio Federal um melhor horário para encaixar o programa, não é? Para ver se, né, o Zé Fernando Vilela, se dá tempo, né, do pessoal chegar a tempo, chegar mais tranquilamente. Esse trânsito de Águas Claras é muito pesado, né? Esse horário é das 6 às 7h30 da noite. É complicado, mas é isso aí. Mandar um alô aqui pro Genesco aqui, botou aqui, kkkk, Zé, seu sacana. Vascaíno, pô, Genesco, não fica com raiva de mim não, cara. Tá tudo certo, o Vasco vai ser vice-campeão novamente, entendeu? Vai dar tudo certo aí pro seu Vasquinho. E olha só, o secretário de Cidades, Gustavo Aires, ia participar do programa, só que hoje à tarde, inclusive lá na Câmara Legislativa... lá na Câmara Legislativa, já me informaram que o vice-governador Paco Brito o convocou lá no Palácio do Buriti, então não teria como ele estar aqui hoje, não é? Mas a gente vai remarcar aí para outras edições. Já estamos vendo também... Josiel também não pôde vir, né? O Josiel também não pôde vir, né? E o Josiel pau no gato, né? Eu tô achando que esse gato tá com medo de água, viu, rapaz? Correu, o gato tá levando pau. Tá levando pau. Não, mas sempre quando ele pode, ele está aqui. Nosso parceiro. Exatamente. Olha só, uma notícia importante aqui que deu no portal Metrópolis. Governo federal descarta concursos públicos e reajustes em 2020. Ou seja, é uma medida impopular, viu? Bastante impopular.
previsão no projeto de LDO é de aumento nominal de 11,9 bilhões com o pessoal em cargos sociais. Ou seja, vai gerar uma impopularidade aí, né, Zé? Eu já tô prevendo, na verdade, isso. Fred, também a própria reforma da Previdência já está rolando uma impopularidade para o Bolsonaro. Porque nos bastidores, os comentários é de que os servidores vão perder muito em relação a benefícios, em relação até aos próprios provimentos quando virem a se aposentar. Então, essa é uma outra medida impopular, né? Já não seria só essa, porque a própria reforma da Previdência está fazendo o governo Bolsonaro apanhar, né? Apanhar, assim, do bom sentido, da opinião pública, né? E, em geral, nós aqui que somos de Brasília, a gente convive com muitos servidores públicos, né? 45% da economia do Distrito Federal giram em torno do dinheiro do pessoal do serviço público, né? Então a gente convive mais com isso do que o pessoal de fora, né? Já que estamos aqui na internet, deve ter gente. O próprio Manuel, que estava nos assistindo aqui agora mais cedo, é lá de Piripiri, do Piauí, entendeu? Então, nós aqui que somos de Brasília, a gente convive mais com isso. O pessoal lá de fora já nem tanto, mas a gente aqui convive com essa questão. Então a reforma da Previdência está sendo mal falada, vamos se dizer assim, aqui em Brasília. O que você... mas olha só, eu acho que a reforma da Previdência é aquele chá de boldo que é necessário. Sim, não. Eu não falei aqui que não era necessário. É necessário. De fato, é preciso, né? Os especialistas, o próprio Weintraub lá junto com seu irmão Arthur, o Abraham e o Arthur Weintraub, eles explicam isso em suas defesas em relação à reforma, que ele diz que se o Brasil não passar por uma reforma hoje, entre 6 a 8 anos vai haver uma quebradeira geral, né? Tá chegando aí agora o nosso convidado especial aí. Anuncia aí, Fred. É isso aí, Bispo Renato, secretário de Relações Parlamentares aqui do governo de Brasília. O trânsito tá difícil mesmo, inclusive, viu, Bispo? Eu já tô até vendo aqui com o chefe da produção, o Idovan, pra gente mudar o horário desse programa, sabe? Esse programa tá me dando trabalho, viu, nesse horário. Por quê? Porque tem convidados que nem vem no programa, entendeu? Nesse horário. Eles avisam que não tá conseguindo chegar e aí não tem como. Mas eu quero te agradecer, viu, Bispo, a sua presença aqui na Rádio Federal, pra gente falar um pouco sobre essa Secretaria de Relações Parlamentares, que foi anunciada pelo governo de transição Ibanez Rocha, né, já em dezembro, e que foi implementada com a posse do novo governador. Boa noite, Bispo. Obrigado por estar aqui na Rádio Federal. Boa noite, Fred. Boa noite a todos os seus ouvintes. Primeiro, pedir realmente desculpa. Já saí do Palácio do Buriti já atrasado. E o trânsito, então, não ajuda muito. Mas para nós é uma honra estar aqui. É mais uma das promessas do governador Ibanez, a implementação, a articulação, o ouvir a comunidade como um todo. E a gente espera fazer o melhor possível nesse trabalho, essa interlocução política, já que a gente acredita verdadeiramente que o governador Ibanez, ele tem as melhores das intenções, mas não basta ter boas intenções, tem bons projetos para o Distrito Federal e a gente espera construir essa interlocução com a Câmara Legislativa do Distrito Federal, de tal maneira que todos entendam a importância de todos contribuírem para uma Brasília melhor, para o Distrito Federal, que tem tantos problemas, mas juntos a gente pode ajudar a resolvê-los. É isso aí. O senhor foi deputado distrital por 2 vezes, né? Foi secretário do Trabalho também ali na gestão Agnello, e agora o senhor assume a Secretaria de Relações Parlamentares. Qual foi, assim, o pedido do governador Ibanez para o senhor, no caso, com relação a essa relação entre o governo do Distrito Federal e a Câmara Legislativa? Porque em outras gestões, deputado, vou chamar o senhor de deputado, porque é para sempre deputado. Em outras gestões, a Câmara, ela tinha uma fama de ser puxadinho do executivo, do Buriti, não é? Principalmente ali nessa década até, né, Zé? Em outros governos aí que nós tivemos. Qual foi o pedido do governador com relação a essa relação institucional? A coisa mais importante que a gente percebe no governador Ibanez, primeiro que ele não é político. Ele é um advogado conceituado, que quer o bem de Brasília. O que ele pediu foi exatamente que haja essa interlocução. Para ele não existe deputado de base ou de oposição. Todos são deputados, merecem e precisam ser bem tratados.
ele está num partido político, porque precisava de um partido político para disputar as eleições, as últimas eleições. E a prova disso é que ele envia os projetos para a Câmara Legislativa do Distrito Federal, envia aquilo que foram as promessas de campanha dele para a população do Distrito Federal. Agora compete à Câmara Legislativa, aos nossos nobres deputados, avaliarem se eles querem que essas propostas que o governador enviou à Câmara Legislativa sejam implementadas ou não. E a interlocução é essa, não ser um puxadinho do Executivo, mas ao mesmo tempo, o governador não vai ter essa política do toma lá da cá. Vota porque eu vou dar alguma coisa em troca para que possa voltar para os projetos do Executivo. Não, o governador entende que depende da avaliação de cada parlamentar aquilo que é bom ou não para Brasília. Mas se algum desses parlamentares que contribui tão bem com Brasília tiver algum nome importante para contribuir com o governo do Distrito Federal, sem problema nenhum. Mas jamais, nunca vou votar se eu ganhar cargos. Essa não é a política do governador Ibanez, mesmo porque mandou para a Câmara, mas é claro, ele entende, nós entendemos que a decisão final de votar ou não votar compete à Câmara Legislativa. Por exemplo, ITBI e TCD estão na Câmara Legislativa, diminuir os impostos, mas os deputados estão entendendo que não é hora de votar. O governador não vai fazer com que os deputados sejam obrigados a isso. Mas se é uma boa coisa para Brasília, eu tenho certeza os deputados vão votar a diminuição dos impostos, aquilo que é melhor para o Distrito Federal, para que possamos voltar a crescer. Há na Câmara também um projeto criando uma agência de fomento aqui para o Distrito Federal, para trazer emprego, para trazer rendas. Os deputados entenderam que não é hora de votar, mas todos nós entendemos. O desemprego é grande, a falta de dinheiro é grande, todos querem investir nas suas cidades. O governador deixa os deputados extremamente à vontade. O que ele pode fazer, ele fez, está fazendo. Envia os projetos para a Câmara Legislativa do Distrito Federal. E a gente espera que essa parceria com a Câmara seja uma parceria por Brasília. Não é pelo Ibanez, não é pela Câmara, é pelo Distrito Federal. Secretário, uma pergunta aqui do internauta, um blogueiro, amigo nosso, o Ivan Rodrigues, do blog Em Defesa da Saúde. Segundo ele, não somos nós, qual seria a maior dificuldade do governador Ibanez na sua relação com os deputados distritais? Essa é a pergunta dele. Agora a minha, há de fato essa dificuldade? Está havendo isso? Eu não estou vendo isso que o Ivan está colocando aqui, mas a gente falou que ia reservar essa pergunta para o senhor, que ele perguntou para nós dois. Ele falou, não, a gente não vai responder, vamos esperar o bispo e ele vai dizer aqui a verdade. A gente aproveita para mandar um abraço para o Ivan, mas eu não vejo dificuldade de interlocução, realmente não vejo. Também não. Pelo seguinte, o governador tem uma base sólida de 10 deputados. Mas sólida de 10 deputados? Sólida. São deputados que estiveram com ele em todos os momentos, estão com ele, independente de cargos ou não, mesmo porque esses deputados que hoje votam com o governo não têm cargos no Executivo, raramente um ou outro possa ter indicado alguém para o Executivo, estão votando porque, de fato, espero melhor de Brasília. Mas aí, tem deputados que não são base, são oposição. Mas eu chamo a atenção aqui da população do Distrito Federal até para isso, dos seus ouvintes. Ora, os deputados de oposição, eles votaram praticamente todos os projetos do Executivo mandados para lá. Por quê? São projetos que melhoram o Distrito Federal, que traz melhoria para o Distrito Federal. O senhor acha que eles estão colocando os interesses do DF acima dos seus interesses partidários, por exemplo? Não tenha dúvida nenhuma. Nós temos hoje esses deputados de oposição, esses deputados da base do governo, tanto oposição quanto base, e aqueles que são independentes, eles têm demonstrado que Brasília está acima de qualquer interesse partidário, de qualquer cargo no Executivo. Eles têm demonstrado que o melhor é por Brasília. Então isso vem acontecer, como outro projeto da DIFAL, que foi quebrando assim, essas questões das barreiras tributárias, já que Goiás tinha menores impostos, aqui nós um pouco maior. Agora vai quebrando tudo isso, nossos atacadistas, nossos empresários, setor produtivo terão melhores condições de oferecer emprego, gerar mais renda aqui para o Distrito Federal, a economia volta a girar de uma maneira geral. Logo o governador vai sancionar esse projeto. Teve o voto de base, oposição e independentes. Então, aqueles que pensam por Brasília não estão votando com o governador Ibanez, estão votando pelo Distrito Federal. Sem querer puxar a sardinha para o seu lado, o senhor acha que é muito também em relação ao seu trabalho ali dentro, que o senhor está fazendo?
Eu pensei que você ia perguntar sem querer puxar sardinha e você ia falar do deputado Sardinha. E a gente até aproveita para mandar um abraço para o deputado Sardinha. Eu não digo pelo que estou fazendo. Mas tem a ver também, maior, né, deputado? não, eu acho que o mérito sabe disso. maior é do governador Ibanez. Mérito maior do governador Ibanez, porque ele manda projeto de fato, porque ele ouviu da população durante o período de campanha. Os deputados, de uma maneira geral, o relacionamento é extremamente grande. Se eu dissesse para vocês hoje que nós temos algum problema de relacionamento com algum deputado, tem sim. Mas, de uma maneira geral, 95% dos nossos deputados não pensam em si próprio. É difícil, é raro, eu nunca vi. Eu acompanho normalmente os deputados com o governador Ibanez nas conversas, porque ele recebe todos, não importa de qual partido seja. Eu nunca ouvi nenhum deputado pedir para o governador cargos políticos. A gente ouve falar que estão dizendo que é por isso, por aquilo outro. Pelo menos para mim, para o governador Ibanez, ninguém falou isso. Então não há favorecimento para amigos do rei, por exemplo, como o pessoal fala, né? Os amigos do rei são 24 deputados. O rei é o Ibanez e todos eles são amigos do governador Ibanez. O governador Ibanez tem um relacionamento extremamente correto com eles, recebe a todos, não importa de quem seja, base ou oposição. A determinação, os nossos secretários, os nossos administradores regionais, é que atenda muito bem os 24 deputados distritais. Agora, é claro, se você me perguntar, há aqueles que ajudam mais o governo? É claro que tem aqueles que ajudam mais o governo. São pessoas que ajudaram ele, que estavam no governo de transição, na período de eleição, ajudaram no período de transição, estão cooperando com ele hoje, porque se fosse votar por cargo, aí eu te digo, nós teríamos perdido todas as votações na Câmara Legislativa do Distrito Federal, porque o altruísmo, a boa vontade da maioria dos deputados em votar com o governo está bem claro e delineado naquilo que está fazendo. Vamos citar um exemplo que foi a última apelo 07, que vincularia mais 1% do orçamento. Aí a população precisa entender. O que é isso? Queriam votar esse apelo e ela traria um prejuízo enorme para o Distrito Federal. O trânsito aqui em Águas Claras, por exemplo, onde fica a rádio, é um caos. Ruas esburacadas. Nós estamos precisando construir mais, reformar hospitais, reformar escolas. Se esse imposto, se esse 1% a mais de imposto passa, essas obras teriam que parar. Hoje o PEDAF, que hoje o governo destina quase 100 milhões de reais para reforma de escolas, teria que parar. Hoje os deputados podem indicar até 19 milhões, passariam para 30 milhões de reais. Mas só que esses outros quase 10 milhões de reais em positivo. Seria dizendo, olha, vai ser para isso. Mas não é só construir um hospital. E os equipamentos para o hospital, e a manutenção do hospital, e as pessoas que vão trabalhar naquele hospital. Então, passando essa apelo 07, é o caos para o Distrito Federal. Aqui que já está faltando dinheiro, acabaria de vez e em definitivo. É isso aí. Bispo, em uma entrevista que eu fiz com o senhor lá no seu gabinete, estava até com o Hamilton Silva também, quero mandar um abraço aqui também pro Hamilton, do blog do Hamilton Silva, grande amigo. Eu fiz uma pergunta lá sobre a base do governo, né? O senhor falou assim que o governo trabalha com a base enxuta, até lá 12 deputados, né, mais ou menos, que é a base em si enxuta, diferentemente de outros governos passados, né, que quanto mais 16, quanto mais deputados, 18. Melhor, ou seja, prezava muito pela hegemonia os demais governos anteriores. Esse número de 12 é também algo que foi traçado lá no Palácio do Buriti também? O governador quer trabalhar só com esses 12 ou pode vir mais também para a base? Eu costumo dizer o seguinte, lógico que é uma brincadeira, mas o governador Ibanez tem uma base de 12 deputados e eu tenho uma base mais 7 deputados. Então, no soma total, 19 deputados o tempo todo lutando por Brasília. Porque você começa a perceber que quando você pega deputados como, por exemplo, Arlete, Reginaldo, Fábio, Chico Vigilante e outros deputados que votam, Júlia Lúcia, Leandro Grais, de uma maneira geral, eles querem o bem de Brasília. Hoje, por exemplo, nós recebemos no Palácio do Buriti o deputado Leandro Grais, que é de oposição, foi levar propostas e ideias. Aquilo que o senhor falou, né? As portas estão abertas para todos. Portas abertas para todos. Então, eles estão levando ideias que o governador está encampando essas ideias para o melhor Distrito Federal. Então, não é porque é do MDB, que é o partido do governador, não é porque é do PT, não. Tem boas ideias, serão bem-vindas, o governador vai fazer de tudo para implementá-las, porque o que interessa para o governador é o bem da população do Distrito Federal. Se a população está sendo bem atendida,
então vai ficar sendo bem atendida. E alguém vai me dizer assim, mas porque hoje está no governo? Não é por nada disso não. Se amanhã eu sair do governo do Distrito Federal e voltar para a iniciativa privada, por exemplo, ele vai continuar tendo um admirador muito grande. Porque eu ouço da boca do governador Ibanez o bem que ele quer para Brasília, a dor que ele sente de um pai, de uma mãe que não tem o seu filho atendido no hospital, porque o caos é estabelecido, de como ele cobra incessantemente a melhoria na saúde. Eu participo do dia a dia, então, do governador Ibanez e sei do bem que esse homem quer para o Distrito Federal, independentemente de política. Porque se fosse ele quisesse governar com a política, então lá iria chamar o Fred, ia chamar você, chamar outro deputado, vem cá, eu vou te dar algum cargo que você votar. Eu nunca vi ele fazer isso e com certeza ele não fará isso. Deputado, é assim, o senhor tem uma larga experiência ali na Câmara, o senhor já esteve lá, inclusive eu o conheci lá, acho que o senhor não tá, de repente não lembra quando eu estive lá, mas o senhor acha que nos governos anteriores faltou uma secretaria igual essa que o senhor está ocupando hoje para fazer esse meio de campo, Boa pergunta. Esse jogo assim entre os políticos, relação parlamentar, executivo, legislativo, executivo? Você acha que faltou isso nos governos passados? Vamos dizer que o governador, como homem da iniciativa privada, um homem que tem a vivência do dia a dia, ele fez uma construção diferente. O que ele fez? Para atender apenas a Câmara Legislativa, outra secretaria para atender o governo federal, que é o secretário Vitor Paulo, e também das comunidades, que é o professor Severino Cajazeiras. Então pegou para que todos sejam ouvidos, a comunidade, os deputados distritais, os deputados federais. E aí, nenhum deputado pode dizer que não é atendido pelo governador, porque todos são ouvidos. Eu acho que essa interlocução, esse meio de campo que o governador criou, comunidade, governo, Câmara, governo, Câmara e Senado, Câmara Federal e Senado, governo, é uma coisa inteligente. Depende de quem esteja lá hoje participando dessa construção. Por coincidência, Severino Cajazeiras, ele é um advogado, eu sou advogado, o Vitor é advogado. Mas a gente já vinha de uma convivência também com o Ibanez, desde a época da OAB, por também ser advogado nessa construção. E eu acho que nós, até pela profissão nossa de advogado, temos a interlocução o tempo todo com as pessoas. Isso ajuda bastante. Por ter sido deputado já por 2 mandatos, por ter sido secretário de Estado de 2 pastas, por ter sido administrador regional, isso ajuda em muito, é claro, a interlocução com os deputados. Mas o senhor hoje no cargo, o senhor não vê que no passado poderia ter tido uma secretaria nesse sentido ou não? Eu acho que Ou foi a visão do Ibanez agora inovador? Eu acho que no governo, por exemplo, do Roriz, ela funcionou muito bem. O Roriz também era um craque. Era o Zé Flávio, né? Era o Zé Flávio. O Zé Flávio esteve no último governo, mas não tinha a independência de fazer a coisa fluir. E o Ibanez fez e empodera para que isso possa ter essa interlocução. Aquilo que eu disse para vocês, então tem uma reunião com o deputado, ele quer que a gente esteja presente. Atendeu as demandas do deputado, o deputado levou uma ideia, imediatamente o que ele quer? Que a gente já sai dali marcando audiências com os secretários das ideias que foram levadas, para os administradores regionais, e mais, o governador não apenas passa o dever de casa, ele cobra o dever de casa daquilo que tem. Eu costumo dizer que ele é ligado a 1000 volts por hora, eu não sei nem se ele dorme, porque ele tem a capacidade de passar a demanda, de cobrar a demanda, saber se ela foi ou não executada. Ele cobra isso. É isso aí. São 19h29. Bispo, o senhor foi oposição ao governo Rodrigo Hollenberg, né? Foi um dos deputados de oposição. E eu lembro bem, o senhor bateu mesmo, né, no governo, fez discursos assim calorados contra o governo Hollenberg. Como está então a relação com a oposição em si, do governo Ibanez agora com a oposição? O senhor que está fazendo, que é o mediador, não é? Agora, aliás, eu até botei lá na matéria o 25º distrital, né? Porque tá fazendo esse papel, tirou né? a vaga do Dr. Arlésio, secretário. Então tá fazendo esse papel, né? De comunicação ali com a Câmara. Bem, eu vou pegar de um modo diferente, vou fazer o inverso. Você fez muito bem dizer que eu fui oposição ao governo Hollenberg, realmente eu fui. Os deputados que estão da oposição hoje são meus amigos, então eu continuo na oposição, a oposição ajudando o governo Ibanez. Então eu acho que a gente conseguiu trazer aquela oposição ao governo Ibanez, ao governo Hollenberg,
para que de alguma forma essa oposição, incluindo eu, esteja ajudando hoje no governo Hollenberg, porque era oposição a algumas ideias do Hollenberg, não era oposição ao Hollenberg, não era oposição a Brasília, tanto é que nós, eu, Chico, os deputados da oposição, nós votávamos muito com o governo em favor do Distrito Federal. Eu acho que hoje o Brasil, não espera mais oposicionistas por ser oposição por oposição. A gente tem que ser oposição, mas trazendo ideias construtivas para que seja o melhor do Distrito Federal. Então eu me sinto hoje no governo, mas fazendo parte daquela oposição ao governo Hollenberg, ajudando o governo Ibanez, ajudando o Distrito Federal. O senhor acha que esse conhecimento que o senhor tem, essa aproximação com os deputados ali do PT, que o senhor conhece, facilita bem o seu trabalho de penetração, os trabalhos de articulação em si? Eu acho que ajuda muito em questão da oposição, mas a gente também tem que olhar para o outro lado. O próprio Rafael Prudente, que nós fomos deputados juntos, Rodrigo Delmasso, Cláudio Abrantes, que hoje é o líder do governo, que nós fomos deputados, eu e o Cláudio, já por 2 mandatos juntos, e outros deputados que nos ajudam muito, a Thelma, que ajuda bastante nessa nossa relação na Câmara Legislativa, deputados novos como Eduardo Pedrosa, que é uma pessoa, uma grata surpresa, o deputado Sardinha. Você tem deputados que de fato vieram para fazer uma soma dentro da Câmara Legislativa, o Martins Machado, Valdelino, Zé Santos. Então você pegou uma equipe, uma turma nova, mas uma turma que quer construir Brasília, quer fazer com que haja uma diferença aqui no Distrito Federal. Isso é extremamente positivo. E ajuda muito fácil quando o deputado quer construir. Como falando do Leandro, da Júlia, do Fábio Félix, eles querem construir Brasília. Então fica fácil quando você tem parlamentares que de fato pensam em Brasília. E 17 desses deputados foram eleitos com anseio de uma mudança. Então, eles não podem votar em troca de alguma coisa. E os eleitores deles esperam que eles votem o que é bom de Brasília, sem esperar nada do Executivo, a não ser a execução de suas ideias. É isso aí. Bispo, eu queria agora que o senhor falasse sobre a estrutura lá da secretaria, não é? Exatamente por ser uma secretaria nova, não é? Em si, para os ouvintes aqui, para os internautas que estão nos assistindo. Como que é a estrutura? O senhor secretário... Tem o subsecretário também da secretaria? Nós somos eu primei uma equipe enxuta, de hoje mais ou menos 18 pessoas, mas eu primei por advogados, porque a Câmara, os projetos são técnicos, você precisa de pessoas que te ajudam na articulação, fazer os relatórios, fazer pareceres, então você precisa de pessoas que tenham de fato conhecimento. Então a minha equipe hoje, de uma maneira geral, é muito técnica, são de advogados, e também de pessoas da área de orçamento, que possa nos ajudar na elaboração desses pareceres. É bem enxuta, é uma interlocução. O senhor manteve uma linha agora do seu mandato, que o senhor sempre foi um parlamentar que tinha uma atuação bem técnica, assim, pessoas bem técnicas ali trabalhando com o senhor, né? A prova disso que os meus assessores, a maior parte deles continuam dentro da Câmara Legislativa, com algum outro deputado, exatamente que a gente primou por escolher pessoas da área técnica. Aqueles que não ficaram na Câmara Legislativa dos meus assessores, porque não quiseram ficar mesmo, mas receberam um convite de continuar e preferiram esperar o momento para onde eu estaria indo, para pudesse somar, e que alguns deles continuam somando comigo ainda nesse nosso projeto novo, que é essa questão da interlocução política do governo junto à Câmara Legislativa do Distrito Federal. Eu imagino, na minha humilde avaliação, que nós temos tido sucesso, porque todos os projetos levados ao plenário foram aprovados. Mas volto a insistir, mérito meu, não mérito dos deputados que votaram, mérito do governador que soube escolher bem as propostas. Então, é uma construção de todas as pessoas do bem querendo um Distrito Federal melhor. E o que vai ter pela frente aí, secretário? O que vai ser os projetos polêmicos aí que o senhor acha que vai requerer mais atenção aí da Câmara? O projeto polêmico, sem dúvida nenhuma, é o Praça Livre hoje, dentro da Câmara Legislativa do Distrito Federal, mas que eu não vejo... Ele já está tramitando? Está tramitando, mas eu me sinto à vontade. Eu fui presidente da CPI que investigou as fraudes no transporte público do Distrito Federal. Eu acho que o projeto tem que passar. Mas está tirando benefício de ninguém. Está tirando benefício de absolutamente ninguém. Quem tem direito vai continuar tendo direito. Agora, o que não pode, todo dia você vê uma reportagem de alguém desviando dinheiro, o dinheiro que é meu, que é seu, que é da população. Pessoas que não têm direito ao passe livre estudantil, usufruindo do passe livre estudantil.
Então as empresas continuam ganhando e ganhando muito por causa da tarifa técnica. Tem que sim, o passe livre tem que passar. Precisa passar, na minha visão, precisa de passar, mesmo porque, como volto a insistir, fui presidente de uma comissão que investigou, parlamentar de inquérito que investigou isso. No momento que você consegue tirar benefício de quem não tem direito, esse dinheiro vai ser revestido para educação, saúde, segurança, para as outras áreas da população, que ajuda a população aqui do Distrito Federal. Aí fala de biometria, mas biometria já foi criada. A extinção do DF-Trans, o governador vai acabar com o DF-Trans, vai levar para uma subsecretaria. Então você começa a perceber, o governo quer mudar. A GFIS, vamos pegar outro ponto, a GFIS, o projeto que extingue a GFIS está na Câmara. Estamos esperando que seja votado, porque ninguém aguenta mais ver casa de pobre ser derrubada. Mas em contrapartida, aquilo que precisa ser investigado não é investigado. O governador quer acabar com a GFIS, quer levar ela para os lugares certos, sob o comando de pessoas que possam fazer a interlocução certa com a comunidade. Então estamos esperando que eles sejam votados dentro da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Então são coisas que o governador enviou para a Câmara e a gente espera que logo sejam votados na Câmara Legislativa e que venha trazer um conforto melhor para a população do Distrito Federal. É isso aí, são 19 horas e 36 minutos. Bispo, o senhor está no PR hoje, né? Continua no PR, né? Que é raro no Brasil. É o único partido, sou há mais ou menos 30 anos do PR, nunca mudei de partido, desde quando era liberal, né? Desde quando era o Partido Liberal, fundado pelo saudoso Álvaro Vale, deputado Álvaro Vale, que foi uma das referências políticas do Brasil, continuo lá até hoje. Então não se pode fazer política por fisiologismo. Eu estou lá há 30 anos, eu espero que não saia do partido e estamos sempre construindo aquilo que é o melhor para o Distrito Federal. Porque hoje tem tantas pessoas que mudam de partido como mudam de roupa. É verdade. Complicado isso. É complicado, né? Pois é, olha só, o horário já tá chegando ao fim aqui, deu pelo menos pra gente entrevistar o Bispo por 24 minutos aqui. Bispo é secretário, né, de Relações Parlamentares. Deputado também, né? Deputado também, o título de deputado permanece, rapaz. Deputado, senador. de 25º aqui, você arrumou uma confusão pra ele, 25º deputado distrital. Amanhã, quando ele chegar lá, o doutor Arles vai virar a cara pra ele, rapaz. Eu quero agradecer aqui a presença do senhor e pedir as suas considerações finais aqui no programa Ping Pong. Veja só, eu gostaria de fazer um convite, especialmente, fazer um convite em nome da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Para os moradores de Recanto das Emas, Samambaia, região, a Câmara Legislativa vai estar no Recanto das Emas na terça e na quarta ouvindo a comunidade. E também nós do governo estaremos lá para ouvir a comunidade. Então, muito obrigado a vocês pelo convite e a Câmara Legislativa do Distrito Federal está à disposição, mas, sobretudo, o governo do Distrito Federal está à disposição da nossa comunidade. É isso aí, obrigado, senhor. Idovan Araújo, chegou ao fim. Obrigado, Fred, te espero para a próxima segunda-feira, ou não, né? A gente vai decidir isso aí. A gente vai decidir o melhor dia pro programa, não é agora, né? Exatamente. Vamos é isso aí. José Fernando Vilela, obrigado aqui pela sua presença. E não some não, agora ele não vai ter mais desculpa para sumir, não é, Idovan? A gente vai mudar o dia do programa. Exatamente, né? Eu quero ver como é que ele vai fazer. Segunda-noite é meio complicado, então agora ele não vai ter mais desculpa, não. Vamos lá. É isso aí, obrigado pela sua participação aqui. O secretário, eles estão brincando comigo, é porque eu faltei os últimos 2 programas, mas... não, desculpa aí, Fred, ficou de novo. Presidente da BBP, presidente de honra, eu sou diretor de comunicação lá. Desculpa, tá? Desculpa você aí, Edovan, que é associado lá da nossa associação também. Por falar na associação, foi inaugurado hoje o comitê de imprensa Professor Chico, né? Que é do fundador principal da associação, primeiro presidente da associação, que infelizmente faleceu no exercício do cargo. Isso. Mas pode deixar que estarei aqui presente, viu? Não vou mais abandoná-lo. Estarei presente. Aí. Agradeço aí ao Bispo por ter vindo participar aí conosco, enriquecer o nosso programa. Pessoal, quem quiser curtir aí meu blog, expressãobrasiliense.com, só dá uma acessada lá que tem algumas pautas boas. Olha, já fala pautas boas. Eu tenho que vender meu peixe aqui, amigo. Isso aí, obrigado. Pessoal. Quero aqui desejar uma excelente semana para você e agradecer também a sua presença que está aqui nos